Fala galera, beleza? Bom, dando sequência aqui, né, na resolução do livro de cálculo 1 do James Stewart, volume 1, sétima edição. Nós estamos na página 19, o exercício número 3 agora, né? E é um exercício que pede pra gente poder estudar o gráfico de uma função. Chloe, we're going to Disneyland! Oh my god! Certo? Antes de mais nada, eu quero fazer aqui uma recordação aqui para aqueles que não conseguem memorizar isso. F de x significa dizer todos os valores de y, certo? E isso significa que quando eu dizer f de x ou quando eu determinar um valor do y dado aqui, eu estou estipulando um ponto no eixo y, certo? Por sua vez, quando eu determinar um ponto de x, eu estou determinando um ponto no eixo x. Ok? Bacana. Então vamos lá. Letra A. Diga o valor de f de 1. F de 1. Ok. Qual é o valor dado aqui? A gente acabou de analisar. Ele deu um valor para x, ou seja, um valor que vai estar no eixo x. O f de 1. Quando o x vale 1. Quando o x vale 1, tá aqui, ó. É esse ponto aqui. Aí o que a gente faz? A gente analisa se eu traçar uma reta, né, seguindo esse ponto, tanto para baixo quanto para cima, se eu vou encontrar o gráfico. Vamos traçar aqui. Encontrei o gráfico justamente aqui. Aonde eu encontrei o gráfico, eu vou fazer o mesmo traçado para o eixo y, para ver aonde eu encontro o gráfico. E eu encontrei o gráfico aqui. Nós fazendo uma análise aqui agora do gráfico, né? Eu vou até fazer aqui uma demarcação no nosso marco zero, porque algumas vezes pode confundir, né? Aonde está o marco zero pela escala do gráfico. Então algumas pessoas elas possuem uma certa dificuldade de às vezes analisar. O marco zero nosso, ele está aqui, ó. Fiz esse ponto aqui vermelho aqui no gráfico aqui para determinar o nosso marco zero, né? É onde é a origem. Muitos chamam de origem do gráfico. Feito isso, vamos fazer uma análise. Subindo aonde o x vale 1, que é a nossa primeira questão, eu fui lá, projetei, encostei o gráfico aqui da função e aqui tracei para o eixo y. 1, 2, 3. Ou seja, ele encostou o eixo y no ponto 3. Lógico que agora eu vou fazer a analogia, o f de x, ou seja, o valor de y, quando x vale 1, y vale 3. Correto? Bacana. Vamos lá. Letra B. Estime o valor para f de menos 1. Agora, ele está falando comigo que o x vale menos 1. Então o cara está aqui, ó. Menos 1. É esse ponto aqui, ó. Onde ele está. Certo? Se eu fizer uma projeção para cima, eu não vou achar nada. Não tem gráfico aqui para cima. Mas se eu fizer uma projeção para baixo, eu vou encontrar o gráfico num determinado ponto. Correto? Encontrei o gráfico aqui nesse ponto. Se eu encontrei o gráfico nesse ponto, eu vou projetar ele aqui igual eu fiz no eixo y. Olha pra você ver que bacana. Eu encontrei ele aqui, projetei no eixo y igual eu fiz naquele primeiro ponto da letra A. E agora eu vou determinar um valor para ele. Já sei que esse valor vai ser negativo, né? Por quê? O ponto zero está aqui, onde está vermelho aqui. Então, para baixo dele, aqui a gente vai ter menos 1, menos 2, menos 3. São esses pontos aqui. Então, eu sei que vai estar entre menos 1 e 0. Se está entre menos 1 e 0, acima do 0,5, eu vou dizer aqui que ele é negativamente um 0,2 aproximado. Aproximado, fiz até o sinal de aproximado aqui, porque até a própria questão AB está pedindo para a gente estimar. Não está pedindo para a gente dizer exatamente qual valor que é.
Por quê? Pela escala do gráfico a gente não consegue definir exatamente quanto que está dando aqui. A gente está estimando que vale 0,2. Vamos lá. Letra C. Para quais valores de x é f de x igual a 1? Ó, f de x é igual a 1. Agora já mudou alguma coisa aqui, hein, galera? Ele está falando que agora o y vale 1. Aonde que o y vale 1? Aqui, ó. Ah, cara, bacana. Então, agora ele me deu o valor de y. E eu vou procurar x aqui em algum canto aqui. Primeiro, se já estou cortando o eixo y nesse ponto, olha só para você ver, o gráfico está aqui. E é exatamente nesse ponto aqui onde que o gráfico corta o eixo y. Se ele corta o eixo y aqui, eu já sei que, nesse caso aqui, x é igual a 0. Porque olha só para você ver, aonde que ele está aqui, ó. Seria o mesmo caso aqui quando o x vale 1, não subiu, não encostou o gráfico aqui, não valia 3. O x vale 0, ele sobe aqui, encosta o gráfico e tal. Tá no 1, quando o y vale 1. Só que não é o único ponto, cara. Se eu lançar para cá, eu não encontro gráfico nenhum. Mas se eu fizer uma projeção para cá, eu encontro o gráfico nesse ponto. E aí, se eu descer ele aqui, eu vou encontrar o eixo x novamente. Se eu encontro o eixo x aqui, vamos fazer a contagem? 0, 1, 2, 3. Eu estou encontrando o eixo x no ponto 3. Então, para quando o y vale 1, o x vale 2, ele possui dois valores. Ele pode valer 0 e pode valer 3. Bacana, né? Porque admite duas raízes nessa situação aqui. Tem dois valores para x, né, quando o y vale 1. Sequência aqui. Letra D. Estima os valores de x tais que f de x igual a 0. F de x é igual a 0. Bacana. Mesma situação anterior. Agora ele já determinou o valor de y aqui. E ele quer descobrir os valores de x. Esse valor de x aqui dentro aqui que faz o y valer 0. Vamos ver aqui. Aqui está o y, né? Igual a gente analisou aqui, certo? Bacana. O que a gente vai fazer? Quando que o y vai valer nesse ponto aqui? Se eu jogar para cá, eu não vou achar nenhum valor para x que vai fazer o y valer 0, certo? Não vai dar nada que coincide aqui com o y valendo 0. Olha para você ver. Mas quando eu jogo para cá, eu consigo perceber um ponto aqui. E é justamente, cara, o ponto onde que o gráfico toca o eixo x. Vocês viram que quando o x vale 0 é onde o gráfico toca o eixo y? E agora é o contrário. Quando o y vale 0 é onde o gráfico toca o eixo x. Então, se a gente fizer aqui agora uma projeção, vai dar esse ponto aqui. Projetar direito aqui. Tá vendo? E aqui, a gente já começou a fazer a numeração aqui, né? A gente sabe que aqui vale menos 1, o outro ponto aqui vale menos 2. A gente sabe que esse valor de x aqui, ele está entre menos 1 e 0. Mas não sabe exatamente que ponto que é, porque a escala do gráfico não permite que a gente consiga fazer essa analogia direito. Então vamos pensar aqui, letra D. Estima os valores de x tais que f de x igual a 0. Estimar é o que a gente fez aquela hora lá, quando a gente estimou na letra B. Então eu posso dizer que aqui o x vale aproximadamente, está entre menos 1 e 0. Mais próximo de menos 1, eu vou dizer aqui menos 0,8. Vamos colocar assim. Eu estou estimando. Então, letra E. Diga qual é o domínio e a imagem de f. Vamos voltar aqui nesse exemplozinho que eu tinha dado aqui no início. Domínio está aqui, ó. Todos os valores que x pode admitir dentro desse gráfico aí. Imagem está aqui. Todos os valores que y pode admitir dentro desse gráfico.
Então vamos pegar aqui, ó, domínio de f vai ser, vamos pegar todos os valores que x pode admitir, dessa ponta até essa, analisando o eixo x. Ele pode admitir aqui, ó, se eu pegar aqui o menos 2, eu posso fazer vários pontos aqui, até chegar aqui no 4. Bacana? Então, o domínio de f é menos 2 até o ponto 4. Eu vou até colocar assim, ó, menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. Que é esse trecho todinho aqui que ele pode admitir. Então o x pode pegar um valor de menos 2 até 4. Beleza? Vamos pegar aqui agora. Imagem de f. O que eu falei que é a imagem? Os valores de y. Então vamos pegar aqui. Quais valores o y pode admitir nesse gráfico aqui? Então a imagem vai ser o menor valor que ele pode admitir aqui é menos 1. Menor ou igual f de x que a gente está falando, né? Menor ou igual, e o maior valor que ele pode admitir é o 3. Bacana? Beleza. Então vamos lá. Letra F. Em qual intervalo f é crescente? Eu vou até apagar aqui tudo que a gente fez aqui para a gente analisar aqui bacaninho o que é f crescente aqui. Ó, f é crescente, a gente está vendo o gráfico subindo aqui de resultado. Então nossa função ela é crescente nesse intervalo aqui, ó. Ela daqui até aqui ela sobe. Daqui a daqui ela desce. Então daqui até aqui ela é crescente. Então f é crescente quando quais valores de x faz com que f seja crescente? Daqui até aqui. Aqui é menos 1, aqui é menos 2. E aqui até nesse intervalo aqui é 1, que já está aqui. Então, f é crescente quando menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Simplesmente isso. Galera, bom, se alguém tiver alguma dúvida com relação a essa resolução, deixa nos comentários aí que eu respondo sanando a dúvida ou qualquer eventualidade a respeito dessa análise desse gráfico. E até a próxima. Valeu, pessoal.